Bom dia. Bom dia. Bom dia. Camisola de ursinho, Rafa. Não entendi. Não precisa entender, é só aceitar. Olá, eu sou Vinícius Calderoni e este é o segundo episódio do podcast oficial de Todos Nós, série original da HBO. Ao meu lado está a jornalista Camila Silva. Olá, Camila. Olá, Vini. Novamente conosco nossos queridos convidados responsáveis pela criação e roteiro das descobertas de Rafa, Vini e Maia. A diretora-geral, Vera Gito. Oi, Vera. Oi, Vini. Oi, gente. Aqui à minha frente, Daniel Ribeiro, também diretor e roteirista da série. Olá, Dani. Olá. E se juntando também à nossa mesa redonda, uma das colaboradoras de roteiro, Alice Marconi. Olá, Alice. Olá, gente. Neste podcast, nós vamos nos aprofundar nos altos e baixos de três amigas em sua busca por identidade, aceitação e liberdade na cidade de São Paulo. Então, bora. Segundo episódio. O episódio começa com Rafa conseguindo um acordo com seus pais. Como é que foi a concepção dessa cena? Alguém de vocês viveu algo parecido em família? Ela vem do... Assim, acho que quando acaba o primeiro episódio, tinha uma coisa que a gente queria muito, que era que o Ulisses não fosse esse monstro que Rafa constrói ao longo do episódio, né? Uhum. Perfil físico mesmo, assim. Um cara mais jovem, mais bacana, parece mais bacana, né? Quando o Rafa vai falando sobre o pai durante o episódio 1, vai construindo esse pai mais... que parece mais monstruoso. Aí chega nesse pai mais bacana... E aí corta ali, né? Então a gente vem para o segundo episódio, tem essa... Enfim, acho que compreender um pouco mais qual é a desse pai, que ele é um pouco mais razoável. Ele tá ali permitindo que Rafa fique em São Paulo, né? Porque parece que não vai, que se ele chegar vai ser uma catástrofe. E no fim das contas, ele, com a madrasta, acabam cedendo e acabam chegando num acordo ali. O Ulisses foi muito inspirado numa existência, enfim, numa relação que a gente foi observando na pesquisa e também nas nossas vivências pessoais, que muitas vezes a mãe ou o pai ou, enfim, a pessoa responsável afetivamente pelo jovem trans, criança ou adolescente, sente um luto, que é uma coisa que psicologicamente é discutido e tal, porque você, na sua cabeça, né, você tinha uma filha, por exemplo, que muitas vezes jamais foi uma filha, mas enfim, era como você via. E quando aquela pessoa finalmente se entende, se coloca enquanto, nesse caso, por exemplo, homem, né? Vamos supor um homem trans. O pai, a princípio, sente um luto. Mas a minha filha morreu, não é? E passa por um processo de entender que não, que aquela pessoa que você ama está ali, sempre esteve ali. A maneira que você a enxergava e a expectativa que você colocou em cima dela é que era equivocada. Mas você não perdeu um ente querido. Mas que é uma reação muito comum entre muitos pais que depois acabam, claro, aceitando e acolhendo e abraçando. Nem todos, né? Uhum. Ulisses é esse cara que está nesse lugar ainda de, pera, mas cadê a minha filha? E ele vai desenvolver isso durante a série. Então, foi muito inspirado nisso. Esse pai que não é exatamente esse homem horrível que vai expulsar a Rafa de casa, porque isso acontece muito com a população T, assim. Inclusive a Casa 1, que é uma casa maravilhosa, que acolhe pessoas jovens, pessoas T em situação de abandono, de rua. Por quê? Porque muitas pessoas são tiradas de casa, assim, muitos adolescentes jovens são expulsos de casa por conta da sua identidade. Então, Ulisses não é essa pessoa. Ulisses é um cara que segue acolhendo, que segue dando estrutura de educação, de saúde para essa pessoa, para esse filho, mas não enfia na cabeça que não é uma menina, entendeu? Enfim, é uma limitação e Ulisses vai ser transfóbico em muitos momentos, mas num lugar de uma pessoa que, através do amor, a gente tem fé de que vai conseguir chegar lá no entendimento dele. Quando você pergunta, né, se a gente já passou por essa cena, eu me vi várias vezes, ouvi amigos meus, héteros, cis, brancos, privilegiados, passando por essa cena eu não vou fazer mais medicina, pai, eu vou fazer artes cênicas. Né? Isso é o mesmo luto, né? É o mesmo projeto de filho ou filha ou filho que está sendo negado, né? E aí é isso, a dissidência gera violência, né? E não um conflito que transforma, como o Ulisses. Será que vai conseguir?
Então eu falo elo. Elo, elo, ile. Depende do dia. Tem dias que eu tô mais pra A, mais pra O. Dias que eu tô mais neutro. Você jura? Sim. Nesse caso aí, vocês estão falando bastante de luto, mas a gente tem uma cena... Na verdade, toda aquela manhã desse primeiro episódio é muito bonitinha, de Rafa com pijama, de ursinho, explicando pro Vini, ele, os pronomes neutros. E, ao mesmo tempo, depois disso, tem Rafa se olhando no espelho, com essa coisa que, pra mim, não... Talvez tenha um fundo de luto ali também, mas tem um renascimento de você, naquele momento, de cortar o cordão, de alguma maneira, com o pai e se sentir mais livre para se olhar de uma outra maneira. Eu queria que a Alice me ajudasse um pouquinho para entender como é que foi construir essa parte psicológica mesmo. A gente está acompanhando essa redescoberta, né, de Rafa ali, que era a Rafa e agora é I. Gente... É muito louco porque geralmente a gente pensa esse processo como eu vou sair de um lugar para chegar em outro, muito específico, né? E é muito... no meu processo particular, eu acho muito curioso pensar como esse ponto específico é idealizado demais, né? Tanto o anterior quanto o objetivo final. E como essas coisas não são fixas, né? O processo de transição é uma eterna construção, né? E eu acho que a não-binariedade traz um pouco isso. É um eterno deslocamento de alguma coisa. Mas uma outra coisa que eu escuto muito é a minha mãe me dizendo como ela transicionou comigo, né? E como os pais também têm que transicionar com os filhos, né? Porque é um pouco sobre isso do luto que a gente estava falando. É realmente a morte de uma ideia e você precisa abraçar um novo que você não necessariamente sabe o que é, né? Essa ideia de que a transição precisa passar por hormonização, precisa passar por cirurgias, precisa passar por processos médicos e estéticos, já vem caindo por terra, né? E acho que a não-binariedade está colocando isso também cada vez com mais força. Então, é isso, é uma viagem nova que está começando aí. Eu acho que esse lugar de dúvida, de angústia, né? É de libertação, mas é de angústia também, porque o novo é novo para Rafa também, né? A gente construiu essa cena, né, com a Clara. Acho que se vocês repararem na cena, Rafa sai do banho e Rafa tá com a toalha enrolada no próprio corpo, aqui na altura do peito, que é como geralmente mulheres foram ensinadas a se enrolar na toalha, a ponto de... Tem um plano ali de longe, né, que você vê que o apartamento está vazio, que foi feito para isso, para a gente entender que Maia e Vini não estão, que Rafa está sozinha no apartamento. E Rafa sai com a toalha enrolada, cobrindo o seio. E como a gente... Olha que coisa louca, a gente sozinho, na nossa intimidade, a gente corresponde a essa norma de gênero, que é enrolar a toalha no peito ou na cintura, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. E Rafa sai com a toalha na altura do seio, e aí Rafa se olha e coloca a toalha na cintura, justamente nisso que a Alice está falando, de questionar ali internamente a sua própria imagem e a sua própria postura. Mexe ali naquele cabelo, será que morando com o pai, Rafa teria a liberdade de mudar o cabelo? Será que não? Então é um momento de virada da personagem, é quando o Rafa tá sozinho num apartamento em São Paulo e fala, e agora? Acho que é mais do que quem eu sou, é como eu expresso quem eu sou. Uhum. A sociedade tem uma tendência de escandalizar esse processo na transição de gênero e nas pessoas trans, mas todo mundo se faz essa pergunta. Uhum. Né? Todo mundo está constantemente... Os homens e as brigas nos bares acontecem porque os homens estão a todos os momentos se perguntando como eu posso mostrar para o mundo que eu sou homem. Uhum. Né? Então, eu acho muito, muito forte isso. E daí as decisões estéticas de Rafa vêm nesse sentido, né? Do cabelo e etc e tal, né? De não se depilar. E, inclusive, a não depilação foi uma coisa que veio com Clara. Clara não se depila na vida, assim. Isso foi assimilado, não era uma condição a princípio, porque isso, a não binariedade, ela pode abarcar, você pode ser uma pessoa não binária e se depilar.
ou não se depilar, enfim. É justamente essa antinorma, né, de que falamos. Mas Clara não se depila e o personagem abraçou essa estética já. Então, nessa cena, você vê ali Rafa, o seio e não depilade, e segurando o cabelo, e a toalha. Enfim, é tudo muito delicado, mas eu acho que, de alguma forma, tá tudo ali, assim. Sem dúvida. Enquanto Rafa faz essa redescoberta, Vini tá passando por outras agruras aqui com o Júlio. Eu vou chamar o próximo Sobe Som. Eu tava só me divertindo, né? Relaxando. Talvez, se você tivesse aceitado meu convite, você podia estar menos estressado. A gente podia estar se pegando pela cidade, pegando outras pessoas juntos, fazendo um homenagem gostoso, eu e você. Então você tá assumindo que você fez, Eu não peguei ninguém, Vinícius, eu não peguei. E mesmo se eu tivesse pegado, eu não vejo qual é o grande problema nisso. Então, muito bem. O Júlio, namorado do Vini, interpretado pelo Felipe Frazão, parece estar interessado em, de alguma maneira, expandir os limites da relação, por assim dizer, né? E é muito interessante esse questionamento, assim, porque justamente cai naquilo que já falamos no primeiro episódio, desse lugar de uma certa estigmatização. O que se espera de um homem gay, ainda mais um homem gay cis ator? Então você diz, bom, esse cara, né, você já traça um perfil mental que tem a ver com um certo estigma, mais ou menos socialmente esperado. Então, como é que foi isso, esse lugar de debater esse questionamento da monogamia entre os mais jovens, né? E tem muita pós-modernidade nessa questão. Vai, Dani. Vou defender Vini aqui. Não sei, eu acho que... assim, tem esse personagem careta, que de fato... foi esse ator porque a mãe queria que ele fosse ator, de certa forma. Então, ele foi parar num lugar que ele não queria estar. Que é essa contradição, né? A mãe que apoia ele a ser gay, mas ao mesmo tempo empurra ele para um lugar que ele não quer ser. Ou seja, é muito que acontece ao contrário nas outras famílias. Então, tem isso. Então, ele tá... Vini, acho que ele tá num ponto ali que ele tá se perguntando... parecido com o Rafa, em algum grau, é quem eu sou, o que eu quero... É isso mesmo que eu quero ser? Eu tô aqui sendo ator. Tem a cena, né, que ele tá lá vendo todo mundo se alongando, ele fica com uma cara de desprezo, de preguiça, de tipo, o que é isso? Aí vem um figurino que ele fala coisa ridícula. Ele acha tudo ridículo, ele se cansa, ele é meio garoto enxaqueca em algum grau ali. Mas é assumidíssimo, né? Vini não tá no armário de jeito nenhum. Não, sexualmente, né, na questão de orientação sexual, Vini é gay, não tem dúvida nenhuma. Mas é isso, todos esses clichês do que ele deveria ser, né? Então, ele foi esse ator porque a mãe incentivou, mas tá lá nesse lugar meio sem saber exatamente se ele quer ser aquilo que ele está sendo. E aí vem o namorado, namoram há algum tempo, então a gente também tá naquele momento da relação em que, ok, já cansou um pouco aqui só nós dois, cabe mais alguém aqui. E Vini não quer, Vini, acho que ele é um limite do... que ele acho que ele aceita muitas coisas que vão impondo pra ele. E essa é uma que eu acho que ele fala, não, ok, aqui é o meu limite. Então acho que a gente tem essa cena que Frazão vai lá e toca na ferida. Toca na ferida. E é isso. E Vini, enfim, no fim das contas a cena dá tudo certo, né? Vini consegue o que quer. A cena termina maravilhosamente bem. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Não vamos dar spoiler, mas vale a pena assistir. Mas falando mais abstratamente, né, pra gente não entregar tudo, eu acho que tem uma coisa nesse conflito que eu acho que é muito importante, né, que é um tensionamento de ideais, assim, né, do relacionamento aberto versus monogamia, né. Ambos são ideais, né, ambos são tão superegóicos enquanto o outro, né, tipo, o relacionamento aberto é a ditadura da liberdade, né? Eu preciso pegar todo mundo. Eu preciso que o meu desejo seja respeitado e seja satisfeito todos os momentos, com todo mundo que eu quero. Né? Nesse movimento, a liberdade vira um imperativo, né? Eu acho que exercitar a sua liberdade vai ser sempre maravilhoso. Ficar com quem você quer, que quem quer ficar com você também. Agora, quando existe um parceiro, uma parceira, uma parceire, aí o acordo precisa estar feito, né? Exatamente. Porque aí também você exercitar a sua liberdade em nome de ferir o outro, uma pessoa que você gosta, aí que complica o negócio. Exatamente. Então, você estava falando só do acordo
Acho que não sei se estava com a Alice. Tem que ter um Mas acordo. acho que é isso, que a liberdade é ótima. No caso do Vini, o acordo que tá mal feito ali, né? E a gente tem um outro... Eu não sei se é um outro casal. Não sei também se eu posso torcer para que seja um casal, mas eu vou chamar um sob-som pra gente explicar, que é relacionado a Maia e Antônio. Ô, filha, e aquele rapaz lá do seu trabalho? Ai, o Antônio? Continua me dando bola, mas tem namorada, né? É sempre o que acontece, né? E aquele troço lá no celular de arrumar encontro? Pior ainda, mãe, só boy lixo. Olha isso aqui. Deixa eu ver. Interessada em mulheres femininas que valorizam o homem nas suas vidas. Vômito. Sério que você se interessa por esses moleques? Ah, tinha achado gatinha, sei lá. Não sei o que você vê nesses palmitos. Ju Colombo maravilhosa. Não sei o que você vê, mas enfim. Uma mãe já pra frentex, porque ela foi lá, descobriu o que era essa questão da palmitagem. E que é um debate que eu realmente... Bom, enfim, meu namorado é branco, a vida é assim mesmo. Não tinha jeito, um dia eu vou mandar ele pegar um sol pra ver se dá uma melhorada, mas... Como é que a gente constrói essa outro tipo de relação? Porque eu imagino a cabeça da Maia, que é o que eu passo de alguma maneira, que é uma feminista negra que tá brigando por aquilo e que vem gente de fora. Inclusive a mãe dela, que normalmente é muito comum em família. Minha família não. Mas enfim, tem muitas famílias que falam assim, você não vai namorar branco, você tem que namorar pessoas negras. Como é que se constrói uma personagem tão complexa, ainda com o Antônio tendo uma namorada, que aí também implica na questão da sororidade, que é assim, do tipo, como é que eu vou me relacionar ou quase me relacionar com um cara que já tem alguém, uma outra mulher, que eu estou ferindo à distância ali? Ela não tá se relacionando com o Antônio, né? É um crushzinho ali, eles ficam de papinho, mas não concretizaram nada. Pelo menos não até esse episódio. Não, mas não concretizaram nada. A questão interracial é uma questão, um debate amplo, e acho que por isso mesmo a gente achou legal colocar na série. Existe também todo um debate que diz, acho que, enfim, talvez você mesma, Camila, Alice, possa falar mais disso, que mulher não palmita, né? É porque é como se fosse Que assim... o homem palmita, né? A gente chegou no feminismo pra gente se libertar. Mas, ao mesmo tempo, a gente sofre outros tipos de opressão, que você tá liberto, mas nem tanto, assim. Tipo, você tá liberto, mas você tem que estar dentro de um relacionamento com pessoas negras, mas, ao mesmo tempo, como é que se constrói isso? Porque, enfim, a gente conhecer uma pessoa, a gente gostar de uma pessoa, é uma outra coisa. E eu vou falar isso, as pessoas vão bater, vão me cancelar nesse momento. Só você pode falar isso aqui, amiga. Mas é difícil, porque a gente sofre... Por exemplo, se não fosse a questão da palmitagem, só a questão do feminismo e da sororidade, mesmo que ela não esteja no relacionamento, só o fato dela estar ali interagindo com outro cara, parece que ela está ferindo essa sororidade. Vem esse peso, né? O feminismo veio para libertar, mas pode ser um peso. A bandeira, vamos dizer assim, LGBTQIA+, veio para libertar, mas às vezes também pode ser um peso, no caso do Vini, que é, tipo, eu quero ser careta, eu quero ser do meu jeito, sabe? A gente tá oprimido por todos os lados. Eu me sinto um pouco assim, muito. Eu acho que é um problema parecido com o do Vini, né? Que é um embate de ideais. Falar de palmitagem apaga uma dimensão muito mais micropolítica no Brasil do que falar de polícia. No meu ver. Então, eu acho que existe um tensionamento diferente, né? Uma estruturas diferentes funcionando. Eu sei que no Brasil a história de embranquecimento, né, foi uma proposta política, foi um projeto político de embranquecer o país, né? E a miscigenação tá dentro desse contexto. Mas, enfim, sei lá, acho que a gente tá sendo bem abstrato. Né? Falando de Maia, gente, Maia tem um crush em Antônio, Antônio tem um crush em Maia, nada aconteceu, vamos ver o que acontece. Mas eu acho que o que é forte perceber aqui é o quanto inseridas na dramaturgia de cada um desses personagens, a gente está conseguindo expandir para coisas tão abstratas e tão amplas, porque é justamente isso. Eu acho que a série é muito fértil nesse sentido, de que tudo se expande e dá vontade de falar muito longamente, de fato, porque de tudo. É isso. Porque tem uma coisa que eu acho que as problematizações trazem hoje em dia, são ferramentas para a gente compreender a nossa vida pessoal. Claro.
Que no passado ninguém ia questionar. Estou namorando um branco. Tipo, enfim, você namorava quem você queria. Hoje em dia você tem as ferramentas, o debate, a discussão. Tipo, nessa coisa da sororidade feminista. Ai, não tem sororidade porque o cara tem namorado. Mas você sabe o acordo desse casal? Eu já vi a cena de uma mina e avisar a outra que o marido traía. Ela falou, amor, você não sabe o nosso acordo. Não se mete. Você está sendo invasiva, você está sendo super deselegante, você está falando de um casal que você não conhece. Então, assim, também tem limite para isso aí. É um pouco careta, né? Ai, mas está traindo. Será que está traindo esse termo aí da novela das 6? Não sabemos, a gente não sabe qual que é o rolê daquele casal. Por exemplo, a relação de Antônio com a namorada dele, a gente não sabe qual é. Na verdade, eu ainda fico na dúvida se existe uma namorada de vez em quando ali. Eu fico, será que existe? Você também. É uma... Tem às vezes essas namoradas ocultas que surgem ou desaparecem conforme Isso a saberemos no episódio, né? Mas queria falar de uma outra cena emblemática do episódio, que é quando o Rafa raspa o cabelo. Quer dizer, toda essa transformação. Qual é desse boné? Eu cortei o cabelo ontem e não curti muito. Deixa eu ver. Melhor não. Deixa eu ver. Não, feio você não vai ficar. Tá. A gente pode resolver isso. Amei! Perfeito! Tá, gato. Queria que vocês falassem. É meio um acidente, né? Que Rafa vai cortar o cabelo e não dá muito certo. Aí o único jeito é... Quem nunca, né? Quem nunca? Hashtag quem nunca. Sim, porque o corte fica engraçado em Rafa. E aí Rafa fica mal. E aí X, esse personagem adorável, ajuda a Rafa a encontrar ali o visual que realmente representa. Acho que esse é o caminho de Rafa nesse episódio, né? É buscar ali uma estética, vai num salão meio dyke, um salão moderninho e tal. Na verdade, Rafa tenta ir em barbearias, né? Não consegue. E aí, porque existe essa coisa de gênero, não, aqui é barbeiro, é só homem, aqui é salão, é só mulher. E acaba indo num lugar LGBT, talvez, assim, um lugar mais L, e consegue cortar o cabelo, mas o cabelo não representa muito. E aí X, que é a pessoa que está ali se envolvendo com o Rafa, vai se envolver com o Rafa, ajuda a Rafa. Isso marca muito fortemente a aproximação entre eles, né? Muito. E acho que até um bom momento para falar de X e Juno, que são personagens não binários, e são interpretadas, respectivamente, por Flo Conturiotes e Chad Chalub, que são também não binários na vida real. Então, isso também era uma coisa, porque são atuantes incríveis. São incríveis. E queria que vocês falassem desse encontro. O Flo, por exemplo, fez teste para Rafa, a princípio. Mas Flo foi muito X. Quando a gente viu o Flo, a gente falou, nossa, achamos X. Porque tem toda uma profundidade ali, uma sedução. Mistério, X é muito sedutor. Mistério. X é muito sedutor. E Rafa não, Rafa é bem ingênuo. E assim, Rafa não... A gente nunca imaginou Rafa com esse poder de sedução que X tem. Então, o Flo chegou, a gente falou, gente, achamos X. Chad, assim... Juno não tinha nada a ver com Chad, né? Na nossa imaginação. Mas também, quando a gente viu Chad, foi, uau, que maravilhoso. E aí, esses dois artistas chegaram na série e a gente teve... Os ensaios foram maravilhosos, a gente questionou muita coisa, inclusive no texto, a partir da vivência de Flo e Chad. E eu acho que trouxeram um jogo ali muito bom com o Rafa, porque existe essa sedução de X, existe uma questão de Juno ali que você não sabe se é ciúmes de quem, se é o que está acontecendo. E vai se formando um trio aí, né? Nesse episódio, a gente tem Rafa saindo de casa para cortar o cabelo. E tem também para um outro momento ali. Vamos só ouvir o sobe-som que a gente separou. E aí? Estranha, né? Muito estranha. É menino ou menina? É menino, ué. Não, é homem. Só que é viado. Não, tem peitorinha, eu vi. Nem dá pra ver daqui. A gente vem muito leve até aqui. E aqui a gente tem acho que é o primeiro
tirando todo aquele rompante do Ulisses, de ser um pouco mais agressivo com Rafa, a gente tem um primeiro episódio de transfobia de fato, né, na série, né? E eu acho que a gente leva um baque, gente, um pouquinho, eu acho. Que tava todo mundo feliz com ele ali indo comprar chocolate e cerveja, uma bebida qualquer. Sim. Acho que tem esses momentos que aí tem a ver com o que a gente tá falando sobre São Paulo, né? São Paulo, olha como tá aberto, não sei o que lá. Aí, de repente, é isso, na padaria que você vai lá e descobre que não. Hoje em dia, as pessoas sabem que as pessoas são gays, né? Se pegar 20 anos atrás, esse mesmo diálogo não teria facilmente o gay. Mas hoje é isso. Então, a pessoa pode ser gay, lésbica, trans. Eu acho que também, hoje em dia, tá muito mais... né? Acho que as pessoas conseguem colocar na caixinha fácil. Agora chega uma pessoa ali que não tá em nenhuma das caixinhas. E aí aqueles caras ficam enlouquecidos com todos os preconceitos possíveis tentando encaixar Rafa naquela caixinha. E Rafa fica put, né? E é triste, é uma cena triste, assim, né? Porque tá no final do episódio, como se tivesse tudo ok, tudo deu certo, Rafa está em São Paulo. E de repente ver a cidade e mostrar a cara dela também. A gente acaba tomando a nossa bolha como parâmetro, né? E a verdade é que a transfobia corre solto. O Brasil deve ser um dos países mais transfóbicos do mundo. Então, a gente, claro, a série é uma série de comédia dramática, existe leveza, existe celebração também. Estamos celebrando o nosso mundo, as nossas existências, porque também não é só lamento, também é vida, é celebração. Mas também seria, no mínimo, leviano retratar essas existências sem pontuar que não é uma existência que é aceita socialmente, né? Temos muito pano pra manga, é sempre maravilhoso, mas vou ter que encerrar mais um episódio. Então, caminhando para o final do programa, agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês aqui. Obrigado, Vera. Obrigado, Dani. Obrigado, Alice. Obrigado, Camila. Terceiro episódio de Todos Nós reserva muitas polêmicas. A safadeza de Vini é posta à prova. Maia tem um encontro com a polícia. E Rafa cai na real sobre seus privilégios. Eu sou Vinícius Calderoni e junto com a Camila Silva, Vera Gito, Daniel Ribeiro e Alice Marconi, espero vocês no próximo episódio do podcast de Todos Nós. Sempre lembrando que depois de assistir ao episódio da série, você encontra nosso podcast nas principais plataformas digitais. Até a próxima.